Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de habilidades de cozinha. Eu sou o professor Alexandre Gimenez e nessa aula nós vamos falar a respeito de um componente aromático chamado Mirepoix na cozinha francesa, clássica, né? Então esse é um preparo que com certeza vocês vão utilizar durante todo o curso. É um componente aromático muito utilizado, principalmente para fundos, sopas, alguns molhos, caldos, para transferir sabor para o preparo em questão. Tradicionalmente, segundo a cozinha clássica francesa, o Mirepoix ele é composto de cebola, cenoura e salsão. Existem algumas variações, tá? Tem algumas linhas que incluem junto com esses três ingredientes o alho poró também, tá? Então fica cebola, cenoura, salsão e alho poró. Existem outras variações como o Mirepoix branco, por exemplo. Então a gente tira a cenoura, tira o salsão, coloca só ingredientes que não transferem cor para a preparação, como por exemplo nabo, pastinaca e assim por diante, ok? Mas para a aula de hoje eu quero que vocês aprendam o Mirepoix básico, clássico mesmo, que é o mais utilizado dentro da cozinha francesa, que tem a sua composição baseada então aqui, cebola, cenoura e salsão. Qual é a proporção que normalmente se utiliza para fazer o Mirepoix? Basicamente, pessoal, segundo a linha da cozinha clássica, nós utilizamos 50% de cebola, 25% de salsão, 25% de cenoura. Isso é uma referência da cozinha clássica. Ah, professor, eu posso mudar? Não vou dizer que não pode, mas como é clássico, funciona já há muito tempo, é um preparo que vai transferir equilíbrio em termos aromáticos e em termos de sabor para a preparação. Mas são permitidas variações e aí você vai ter que começar a pensar qual é o objetivo que eu quero para o meu preparo. Ah, eu quero colocar mais um ingrediente porque eu quero dar mais um sabor, quero transferir um sabor novo para o preparo. Não, eu quero ficar no clássico, eu quero deixar ele um pouco mais neutro. Você vai ter que começar a pensar, porque cozinha, pessoal, não é só seguir receita, tá? Cozinha é você usar a cabeça, é você pensar, usar os seus sentidos, a sua experiência, conforme você for trabalhando no dia a dia. Então você tem que pensar, tudo tem um porquê, tá? Não é simplesmente ir lá e seguir uma receita, um preparo, não. É interessante que você trabalhe bem, pense bem qual é o objetivo que você tem naquele preparo que você está fazendo, naquele trabalho que você vai realizar, tá ok? O Mirepoix, normalmente a gente coloca uma quantidade aproximada, pessoal, de 10% da quantidade de líquido total, porque ele não pode, por exemplo, num fundo, como a gente vai falar numa próxima aula, um fundo de frango, por exemplo. Nós queremos que o resultado final do fundo de frango tenha um sabor acentuado de frango. Mas o Mirepoix e o bouquet garni ou sachê d'épices, como vocês viram em outra aula, eles vão entrar como componentes aromáticos para reforçar os sabores e o aroma, para sustentar o prato e complementar o sabor. Mas eles não podem ser o principal ator de determinados preparos. Eles vão fazer todo esse trabalho de poder transferir um aroma e um sabor para complementar o preparo de uma forma geral. Como que a gente corta, como que a gente prepara então o Mirepoix? Então vamos lá. A cebola, pessoal, a gente já viu alguns cortes clássicos, mas para o Mirepoix, o que a gente vai fazer? Não precisa ser um preparo, um corte absolutamente geométrico, milimétrico, porque nós não vamos apresentar o Mirepoix para o cliente. Ele vai entrar na preparação e depois nós vamos passar por uma peneira, um chinois, ou ele vai ser descartado ou ele vai ser reutilizado, mas ele não entra no preparo. Mas ele precisa ter um corte uniforme para ele poder desprender o sabor de uma maneira uniforme, tá ok? Como que a gente faz? Vamos cortar aqui a cebola, ó, em uma cebola desse tamanho, em 3 cortes, depois 2 cortes. Então aqui, ou 2 e 3, ou 3 e 2, e aqui a gente já tem uma cebola que a gente pode utilizar como Mirepoix. Muito importante que você entenda também o seguinte, pessoal. Isso eu vou explicar melhor na aula sobre fundos. Porém, o tamanho do corte, ele vai influenciar no tempo de cozimento. Então, se eu quero fazer um preparo de 30 minutos, um preparo de 20 minutos, eu vou cortar o meu Mirepoix menor.
porque ele vai liberar sabor mais rápido. Se eu vou fazer um preparo que vai ficar 2 horas no fogo e eu quero colocar o Mirepoix no início do preparo, eu preciso cortar pedaços maiores, porque ele vai desprender o sabor de uma forma mais vagarosa, ou seja, dependendo do tempo de preparo, você vai trabalhar o tamanho do seu corte. Tá, okay? Normalmente um corte de 1 centímetro, vamos dizer assim, ele vai se sustentar bem durante 1 hora de cozimento, aproximadamente. Tá, ok? Então, isso aqui é uma base para vocês terem uma noção e um exemplo de como nós devemos cortar o Mirepoix. Então, aqui eu já tenho a nossa cebola. Agora eu vou pegar a cenoura. O que eu vou fazer com a cenoura? Eu vou cortar ela ao meio e vou cortar ela ao meio novamente. Posso cortar ela só ao meio? Pode, como eu acabei de falar, depende do tamanho do corte, do tempo de cozimento que você vai trabalhar. Isso nós vamos entrar em detalhes maiores na aula de fundos, ok? Aqui eu tenho a nossa cenoura e o salsão. Então, a quantidade, a Vanessa, nossa mediadora, já tinha pesado aqui para a gente fazer a proporção certa para ficar fácil para vocês visualizarem. Então, nós temos aqui a proporção certa de 50% de cebola, 25% de cenoura e 25% de salsão. Então, aqui está o nosso salsão. Esse aqui, pessoal, é o chamado Mirepoix básico, utilizado na cozinha clássica francesa. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula sobre Mirepoix. Espero que vocês aproveitem bem e guardem bem esse nome, porque vocês vão usar durante todo o curso e, consequentemente, também durante toda a carreira de vocês. Obrigado e até a próxima.